Lições do passado. Aristóteles. Há mais de 2.300 anos, Aristóteles fez contribuições importantes para a ciência e a filosofia. Até hoje as pessoas se interessam pelas coisas que ele escreveu. Suas obras ainda são estudadas e são traduzidas para vários idiomas. James McLachlan, professor universitário de História, escreveu: as concepções aristotélicas sobre a natureza dominaram o pensamento europeu por quase 2 milênios. Alguns dos ensinos de Aristóteles influenciaram o catolicismo, o protestantismo e até o islamismo. Uma infinidade de interesses. Aristóteles escreveu sobre astronomia, biologia, psicologia, magnetismo, movimento, direito, política, linguagem, arte, poesia, lógica, metafísica, retórica, ética, prazer e também sobre a alma, que ele considerava mortal. Mas ele é famoso principalmente pelas suas obras sobre biologia e lógica. Na antiga Grécia, os estudiosos tentavam explicar o mundo à sua volta. Para isso, observavam as coisas e tiravam conclusões se guiando pela lógica. Eles escolhiam a verdade óbvia como ponto de partida. Aqueles estudiosos achavam que, se refletissem sobre essas verdades, conseguiriam chegar a um entendimento correto sobre o mundo. Esse método os ajudou a chegar a algumas conclusões corretas. Uma dessas conclusões é que existe certa ordem no universo. Só que a capacidade de observação deles estava limitada ao que podiam ver a olho nu. Por causa dessa limitação, muitos dos homens mais inteligentes do passado se enganaram, inclusive Aristóteles. Por exemplo, eles acreditavam que os planetas e as estrelas giravam em torno da Terra. Naquela época, essa era considerada uma verdade óbvia. No livro Como a Mente Ocidental se Fechou, em inglês, Charles Freeman diz: a razão e a experiência pareciam confirmar a visão dos gregos de que a Terra era o centro do universo. Se esse conceito equivocado tivesse ficado apenas no campo da ciência, muitos problemas sérios teriam sido evitados. Mas não foi isso que aconteceu. O catolicismo adota as ideias de Aristóteles. Na Europa cristã, entre os anos 500 e 1500, alguns ensinos de Aristóteles se transformaram em verdades absolutas. Teólogos católicos, principalmente Tomás de Aquino, cerca de 1224 a 1274, usaram os escritos de Aristóteles na sua teologia. Foi assim que a ideia de Aristóteles de que a Terra é o centro do universo se transformou em doutrina católica. Alguns líderes protestantes, como Calvino e Lutero, também adotaram esse ensino. Eles diziam que essa doutrina era baseada na Bíblia. O escritor Charles Freeman disse: em algumas áreas do pensamento, quase não havia diferença entre os ensinos de Aristóteles e o catolicismo. Por causa disso, alguns dizem que Tomás de Aquino converteu Aristóteles ao catolicismo. Mas, como diz Freeman, a verdade é que Tomás de Aquino se tornou um discípulo de Aristóteles. E podemos dizer que, até certo ponto, a Igreja também. Isso causou sérios problemas para o astrônomo e matemático italiano Galileu Galilei. Ele teve a ousadia de dizer, com base em suas observações pessoais, que a Terra girava em torno do Sol. O resultado é que ele foi julgado pela Inquisição e forçado a negar sua teoria. É interessante que o próprio Aristóteles acreditava que o conhecimento científico não é definitivo e está sujeito a mudanças. Infelizmente, as igrejas não pensavam o mesmo. O que se segue é informação adicional. Curiosidades. Aristóteles tinha paixão pelo conhecimento. Ele tinha uma profunda reverência pelo valor e pela excelência do universo que o cercava. Aristóteles, de Jonathan Barnes. Ele acreditava que a natureza tem um primeiro motor, o causador de um movimento eterno. Esse primeiro motor seria bom e existiria fora do universo.
Aristóteles é considerado o pai da biologia e da lógica. Aristóteles foi instrutor de um menino da Macedônia que se tornou líder de um grande império, Alexandre o Grande. Eles foram além do que a Bíblia diz. Alguns teólogos antigos adotaram a ideia de Aristóteles de que a Terra era o centro do universo. Isso aconteceu porque interpretaram passagens bíblicas de modo errado. Por exemplo, o Salmo 104:5 diz: Deus estabeleceu a terra em seus alicerces. Ela nunca, jamais será tirada do seu lugar. Nesse texto, a Bíblia não está falando do lugar da terra no universo. Na verdade, o escritor desse salmo usou linguagem poética para dizer que a vontade de Deus é que a terra nunca deixe de existir. Quando a Bíblia entra no campo da ciência, ela sempre é exata. Por exemplo, Jó 26:7, que foi escrito cerca de 3.500 anos atrás, diz que Deus suspende a terra sobre o nada. E Jó 38:33 fala que existem leis governando os corpos celestes. Fim do artigo.